Começou. Então, gente, boa noite oficial aí a todas as colegas. Hoje só moças, só mulheres. Os meninos ainda não entraram, tá? Espero que vocês estejam bem, né? Para mais uma semana aí que nos inicia o grupo de estudos, formadores de ação, Redes IA. É a nossa reunião de número 8. Nós vamos aí para a reunião de número 9 e da 10. A gente tem ainda uma caminhadinha de mais duas reuniões. Hoje nós vamos trabalhar a questão do relato de implementação de alguns colegas que deram o nome na semana passada. Se tiver mais alguém queira apresentar, daqui a pouco a gente conversa. E uma ação de recapitulando as ações da chegada até aqui, tá? Tenho escutado resultados maravilhosos esse trimestre, estou muito feliz com os resultados esperados, atendendo em muitos colegas as expectativas e até extrapolando isso, estou muito contente. Da semana passada foi a entrega do portfólio, parabéns, todas entregaram, tá? Turma de vocês, ó, 100%. Algum outro colega esqueceu um pouquinho da data, mas entregou logo na sequência. Então, ontem eu olhei na sexta-feira, quase todo mundo tinha entregue. Faltavam uns 3 ou 4 colegas. E olhei ontem, já tinha 100% entregue. Então, parabéns, tá? Pelo compromisso, né? Em fazê-lo bem feito. Parabéns pelos resultados. Estava muito bom, tudo de acordo com a proposta. Olha, maravilhoso. Sei que deu muito trabalho da chegada até aqui, mas o resultado foi muito bom. Parabéns, obrigado pelas palavras, né, que algumas pessoas dedicaram. A mim, muito obrigado, fiquei muito feliz, ok? Gente, então vamos começar mais essa semaninha, tá bom? Vamos lá? Eu vou agora compartilhar com vocês os slides de hoje. Qualquer dúvida, como sempre, vão comentando, vão perguntando, vão nos informando. O que tiver que falar, levanta a mão e tem a voz ativa. A participação ela é muito legal, muito boa dentro do nosso grupo de estudos. Tá? A turma nossa aqui em NN, o professor formador, ele é sempre continuamente avaliado. Oi, fala, Luzia, pode falar. Professor, só uma dúvida. Na minha implementação, não participou nenhum coordenador, nenhum assessor pedagógico. Precisa ter o feedback deles? Não, não necessariamente. Tranquilo. Não? Tá, obrigada. E maravilhoso, não precisa, de forma alguma, tá? Daí foi a turma, foi justamente a turma de vocês. Daí o nosso tutor, né, de formação, professor Marcos, ele daí, ele, continuamente todas as reuniões, elas são assistidas pela CAP, elas são assistidas pelos coordenador pedagógico, todos os coordenadores ali. Então, a reunião vem como não listado, mas daí é enviado o link tanto para vocês quanto para o pessoal da organização, né? E daí o professor Marcos ele assistiu às outras reuniões, mas ele fez o apontamento da turma nossa, que é NN, né? Ele ficou muito feliz e admirado com o quão que a turma participa ativamente, pergunta, tirando quanto que o clima é legal nessa reunião, sabe? Que ela flui, né? Ela não é presa. Então eu acho bem legal. Então, parabenizando a nossa turma, principalmente, que ele gostou justamente disso. Quando que um colega fala uma coisa, outro fala outra, e a gente vai construindo a reunião juntos. Isso é muito legal. Não, Jane, tranquilo lá, tá? Beleza, sem problema. A Jane mandou aí que tá com problema na câmera. De tranquilinho. E ainda bem que parou a chuvinha aqui, né, Jane? Olha só, senão era mais um probleminha ainda de internet. Tá uma chuvinha que veio ali bem 5 horas da tarde, bem na hora da saída das crianças da escola ali. 5 horas, tá aquela chuvona. Mas agora já deu uma acalmada. O frio tomou conta do Paraná também. Que delícia. Olha só, todo mundo precisando tomar um chimarrão, um cafezinho, ficar enrolado nos cobertos quando assiste o grupo de estudos.
Gente, então vamos para a nossa reunião de hoje, tá bom? Como foi falado para vocês, hoje é nossa reunião de número 8, plantão de dúvidas, tá? Hoje é dia 8 de abril. Temos a reunião do dia 15 e do dia 22, pós aquele final de semaninha prolongado aí, alguns vão descansar, vão pra praia. A 22 voltamos com a nossa última reunião, tá bom? Então aí nós temos aqueles avisos gerais, né? Então, vocês sempre com a câmera ligada, quando não tem problema na câmera, maravilhoso, sempre participativos, fazendo a reunião ativa, com ação, maravilhoso. Parabéns, como sempre, parabenizo vocês. E hoje também vai ter uma em ação, às vezes com o uso do computador, isso fica muito mais fácil, né? Então, nós sabemos disso. Os outros grupos de formadores em ação também há essa sugestão, né? Redesenhar ainda mais. Então, espero que sempre continuem assim. Então, hoje a nossa agenda. O acolhimento, 5 minutos. Não, 3 minutos. Objetivos da reunião, 2 minutos. Compartilhamento, 40 minutos. Plantão de dúvidas, 40 minutos. Desafio e conclusão. Hoje é uma reunião mais light. Para quem não vai apresentar, quem tá apresentando deve ficar coração batendo mil. Então, aqui nós estamos toda a nossa caminhada do Netflix. Estamos na temporada, no episódio de número 8. Plantão de dúvidas e apresentações. Daí nós temos ainda os sabores digitais e o compartilhamentos na semana 10. A gente fala compartilhamento, mas ele tem uma açãozinha ali ainda antes. É bem legal, bem dinâmica. Nós já temos a reunião preparada 8, a 9, a 10. A gente já sabe o que vai acontecer até o final do trimestre. Olha só o acolhimento. Então, olha só. Heads Anatomy. Semana passada já foi adiantado, né? A Elaine estava ali, nós conversamos, ó. Grey's Anatomy. Então, quem assistiu Grey's Anatomy? Ninguém. Nossa. Ninguém mesmo. Ó, Gisele. Eu vi algum outro episódio. Você lembra? A Carla. É muito famosa, né? É muito famosa. Fala, Kátia, levanta a mão. Fala. Levantei errado, professor, sem querer. Desculpa, tá? Não, que desculpa que nada. Imagine, você que queria falar. Então, já que ninguém tem segurança de falar sobre a sinopse? Não? Não? Ah, é uma série, posso estar falando, né? Quem maratonou aí pode, né? Mas assim, é uma série que vai retratar a questão de situações de médicos, alguns deles recém-formados, residentes, né, nos Estados Unidos, né, passando por situações complicadas relacionadas à saúde, tem um pouco de romance ali no meio, vivendo situações socioemocionais, né, dificuldade de relacionamento, que sempre tem em todos os âmbitos, né, inclusive no nosso. Então, quem está em colégio sabe bem, tem a questão, estimular os estudantes numa boa relação uns com os outros. Né? O quanto que hoje em dia é levado em consideração isso, que a gente vai para além do conhecimento. Nós também temos que desenvolver as habilidades socioemocionais, espírito agregário, liderança, trabalho em equipe, resiliência. Tudo isso a gente tem que estimular os que vão vivenciar isso na vida. Também faz parte do nosso clima escolar. Aqui nós temos uma questão de clima escolar, né? Manter vocês ativos aqui, que não fiquem sonolentos, que vocês estejam estimulados a participar do grupo de estudos, é o meu papel. E o papel todo nosso lá em sala de aula e com a nossa equipe de trabalho lá,
desenvolver o clima escolar, para todo mundo ficar feliz dentro do ambiente de trabalho, sem intrigas, sem brigas. E quem não está em sala de aula, agora está nas pastas, também relacionamento com colegas, vivenciando, relacionando-se com outros professores, com o pessoal dos seus gabinetes de trabalho. Então, ninguém escapa das habilidades socioemocionais que são vivenciadas bastante nessa série, bem legal. Quem pode ler, fazendo favor, o Head's Anatomy? Eu posso ler. Então, Head's Anatomy 2025. Na Rede, Instituto de IA, profissionais da educação enfrentam desafios diários na criação de materiais visuais, lidando com dúvidas urgentes e projetos em estado crítico. Entre diagnósticos de design e operações emergenciais, no Canva, a equipe encontra apoio e criatividade para transformar as produções com IA. Liderados pelos especialistas Miranda, Derek e Richard, os residentes que se esforçam para equilibrar inovação e aprendizagem. No RED Instituto de IA, cada dúvida é um caso a ser tratado e a IA do Canva é um instrumento cirúrgico para salvar qualquer design. Essa parte, obrigado, Giane. Essa parte final, né? Cada dúvida é um caso a ser tratado e a IA do Canva é um instrumento cirúrgico para salvar qualquer design. E nós somos os cirurgiões que vamos operar tudo isso, né? Muito legal, muito legal. Então vamos passar para frente, né, gente? Então a gente está ainda vendo a questão, ela retrata bem, né? O Canva, que é a nossa ferramenta principal desse trimestre. Entretanto, tá? A gente vai vivenciar outras ferramentas digitais dentro do segundo trimestre. Então, podem sugerir ferramentas, mas a gente está vendo já estamos conversando entre nós, os professores, formadores de redes IA, e ferramentas que ficariam boas da gente continuar trabalhando, sabe? Vamos conhecer nossos objetivos de hoje, lembrar os recursos que exploramos até o momento, desenvolver nossas produções, solucionando possíveis dúvidas, compartilhar ideias e possibilidades de utilização da IA generativa do Canva em nossa atuação profissional. Então, isso vai ser depois no em ação. Primeiramente, nós temos outra função, né? Então, vamos lá. Compartilhamento, essa é a nossa primeira ação. Chegou a hora de entrar ao vivo. Agora é o momento de transmitir tudo que produzimos ao longo dessa jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias diferenciadas no seu contexto. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre as experiências, explorar novas possibilidades de inovação para a nossa prática. Você fará um feed para o colega por meio da planilha. E eu já explico como que vai ser. Mas antes, vou falar para vocês quais são os combinados. Então, vocês terão 5 minutos, em média, para apresentação do seu conteúdo. Vocês podem apresentar, se preferirem, a síntese final do relato. Siga o roteiro e respeite o tempo. Não, tranquilo, Luciano. Em Guarapau estava comentando ainda que choveu bastante, 6 horas. Siga o roteiro e respeite o tempo disponível. Compartilhe seu elenco com o elenco sua produção no Google Apresentações. Então é vocês que vão compartilhar tela. Se tiverem problema, compartilhe também. Tenho acesso aqui, só vocês entregarem lá que eu consigo acessar. Acompanhe atentamente a exibição dos colegas, evitando interrupções. Use o chat para interagir com elogios e perguntas. Registre seu feed na planilha. Caso falte tempo para dúvidas, continue a conversa nos bastidores. Evite comparações entre os episódios apresentados. E participe da transmissão nos momentos indicados. Ok? Vou parar o compartilhamento agora. Então, assim, tem alguns colegas que sinalizaram que poderiam apresentar esta semana, tá? Por quê? Porque nós somos em 20 colegas, né, a apresentar.
Então, dos 20 colegas, se ficar todos para a última semana, fica sobrecarregado o tempo, porque daí tem uma ação ali que vai demorar uma meia hora, a gente pode até acelerar um pouquinho a ação. Mas mesmo assim, né, sobraria ali uma hora e 10, uma hora e 20 para apresentações. Daí, por isso que a ideia é dividir em 2 momentos, porque só um dia para compartilhamento fica muita gente. Então, assim, se hoje apresentarem 5, por exemplo, sobra 15, né? Essa é a ideia da divisão para administrar esse tempo. Mas é sabido, tá? Que vocês têm até dia 11 para entregar, né? Essa implementação. Então, tranquilo, vocês podem editar, arrumar, né? Quem não apresentar hoje, vai poder ainda ajustar até dia 11. Então, totalmente compreensível que vocês não tenham ainda estar prontos a apresentar hoje, tá? Vou compartilhar a planilha com vocês agora. Aconteceu isso por causa dos feriados, né? Não ficou nas 2 últimas semanas. Então, assim, ó, alguns colegas que deram os nomes. Então, o colega Rodrigo, tá? Veja lá. Ele falou hoje que poderia apresentar hoje. No lugar do José, que o José tinha dado o nome para apresentar, só que teve um pequeno problema. Ele teve um compromisso da CE e ele falou que hoje a reunião ficaria difícil dele acompanhar, inclusive. Ele está em ação da CE e daí, né, ele sempre está muito frequente ali na reunião, participando ativamente, né? Então, ele disse que essa semana não iria participar. E daí, com isto, daí abriu a vaga para o Rodrigo. A Zilda manifestou que queria apresentar, a Carla e a Érica. Certo? Tem alguém daí? Não? Tem alguém que queira apresentar fora os 4? Não? Vou ter que organizar só aqui então. Os 4 que vão apresentar vão ter que fazer o feat, tá? Então vou ter que colocar a Carla aqui. Vamos ver. Carla seria. E vou ter que trocar a cor, né? E a Érica aqui. Deixa eu só trocar a cor aqui só. Aqui é o rosinha. Deixa eu trocar aqui para ficar mais bonitinho. Tá? E aqui é o laranja da Carla. Deixa eu ver. Laranjinha. Qual laranjinha que é esse aqui, será? Então, ó, o Rodrigo, ó, tá entendendo como é que é? Então, o Rodrigo vai apresentar e a Carla vai fazer o feat. E daí aqui ela vai escrever qual a sua análise da apresentação, crítica, construtiva da apresentação do Rodrigo. A Érica vai comentar a apresentação da Zilda, segunda apresentação. A Carla, o Rodrigo vai comentar. E a Érica, a Zilda. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Não? Eu vou compartilhar aqui com vocês no chat a planilha. A planilha está editável. Lembre que a turma nossa é NN, tá? Ver se alguém mandou alguma mensagem no chat ali. Tranquilo. Aí, ó. Vou também fixar aqui porque às vezes alguém cai por causa da internet, né? Então, gente, vou parar o compartilhamento. É o momento de vocês brilharem aí, tá? Então, pode começar as apresentações. Aí começa pelo Rodrigo, né? Vou ficar quietinho. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Então, eu estou, né, afastado da sala de aula por tratamento de saúde. Então, eu pensei no trabalho como se eu fosse aplicar, no caso, né? Então, não tenho, assim, os resultados com os alunos, mas durante o curso, então, eu fui já construindo a proposta pensando nessa situação, tá? Vou compartilhar o que eu fiz.
Então, vou começar aqui pelo objetivo, né, geral e específico, acho que é mais tranquilo para entender depois o que eu fiz. Eu escolhi o conteúdo, então, método científico, né, trabalho em 2 escolas, né, esqueci de me apresentar, no Colégio Maria da Luz e no Colégio José Hermílio, aqui de Rio Branco do Sul. Então, essa prática foi pensada para alunos de 9º ano, né, e o método científico sempre é um assunto, assim, a gente passa rapidinho, assim, né, e em ciências diminuiu as aulas. Então, nós tínhamos aqui um combinado dos professores de adiantar o máximo de conteúdos de física e química no 9º, para que o professor lá no ensino médio tivesse mais tempo. Agora a gente tem um problema que teve essa redução da carga horária, né? Então agora são 2 aulas só. Então daí eu estou afastado já há algum tempo, então não peguei ainda essa experiência de 2 aulas, né? Então, mas eu acho o método científico muito importante e às vezes difícil de inserir, sabe? Então eu falei, as IAs podem de repente contribuir. Então eu coloquei assim para compreender, né, o método científico, para investigar os fenômenos naturais, né, através da observação, experimentação, análise crítica. E eu coloquei 3 objetivos. Então, seria que realizar um experimento simples, né, da maçã, que eu já vou explicar como que seria, desenvolver, né, a habilidade de registro de dados, né, elaborando hipóteses e conclusões baseadas em evidências, e daí sim, utilizar com os alunos as ferramentas de inteligência artificial para revisar e reescrever os relatórios práticos. Que o problema é assim, quando ele escreve, né, com eles, às vezes não ficam bons os textos, né? E a gente sabe que a ciência ela tem uma linguagem própria. E a gente não pode empobrecê-la, né? Para, às vezes você dá um exemplo assim muito simplista, e aquele cientista sofreu muito, às vezes, né, para conseguir chegar àquele resultado. Então, Bachelard coloca como obstáculos epistemológicos. Então, o rigor da ciência tem que existir, né? Você não pode simplificar o problema, né? Uma vez eu assisti uma dissertação e mas isso era uma proposta da autora que ele consultou, né? Que não era para passar o documentário inteiro, mas sim trechos. Ele diz assim, aí o professor da banca fala assim, não, tem que passar inteiro sim. O aluno tem que aprender que a ciência é árdua, né? Que o trabalho científico não é simples. E a gente não pode simplificar tanto as coisas para eles. E aí, quando vem esses textos, eu penso muito na linguagem científica. Então, como a gente tem essas ferramentas que podem auxiliar na reescrita, então eu fiz uma proposta que depois que eles fizerem, eu me devolver, eu vou corrigir, e daí sim a gente joga a inteligência para ela, né? Ela vai ser como um editor ali, né? Para eles, né? Um consultor do que eles fizeram. Então, deixa eu só colocar esse outro aqui. Aqui ficou maior. Aqui. Então eu fiz, né, durante o curso, então aqui seria lá no Canva, né, as etapas do método, mas assim, de uma maneira bem simples, né, eu pedi para ele deixar mais simples. Quando eu coloquei para ele fazer lá, acho que, não me lembro se era a opção dar um ar mágico, não lembro como que era a palavra, dele viajou, assim, que a ciência ia fazer mágica, não sei o que, eu já não gostei, tive que hoje reformular para o trabalho, porque eu acho que a ciência, justamente, é com muito trabalho, é com muito esforço que se produz o conhecimento científico, e o cientista ele não trabalha por descoberta, né? Você trabalha, né, seguindo um método, seguindo uma forma que não vem do nada, né? Então aqui tem, assim, as etapas do método de uma forma bem tranquila, né, para o aluno, daí umas questões, né, para ele esclarecer. Aqui também eu construí uma inteligência artificial, eu recomendo, que agora tem no Prezi, então você coloca e ele faz, né, então achei bem interessante, daí eu coloquei, essa imagem eu criei lá no Canva Imagens, para que os alunos escreverem brevemente como que eles acham que trabalham os cientistas. Às vezes acham que o cientista é maluco, né? Que só mistura qualquer coisa de qualquer forma e vai descobrindo as coisas, assim, né? Coloquei aqui para eles escreverem e depois para eles compartilharem com a turma.
E daí depois dessa leitura do material que foi feito lá no Canva para eles, né, que eu construí durante as aulas, aí depois tem todas as etapas aqui, né, os objetivos do estudo, a observação, a pergunta, a hipótese, o experimento, a coleta de dados, a análise, a conclusão e a comunicação do resultado, que é muito importante, né? É por aqui que a comunidade científica se comunica, né? Então aqui tem que ter tudo isso muito bem estruturado. E alguns exemplos, né? Além do da maçã que eu vou falar agora, são da água e temperatura, sobre plantas, né? Quantidade de luz solar e o crescimento delas, a água e temperatura, né? Na dissolução do açúcar. E o experimento da maçã seria aqui, né? Você fatia ela em 8 pedaços e você vai colocar ela em 8 recipientes diferentes, de água salgada, água doce, água com mel, suco espremido, né, de limão, daí a limonada, o suco de maçã e o suco de laranja. E aí deixar por algum tempo e ver o que vai acontecer. E aqui ele já escreve, né, o que poderia acontecer, né, já com as hipóteses, e o relatório deles seria desse formato. O que é a oxidação, né? A maçã, eu já puxei um pouco para o lado da biologia, né? Se a maçã pode ser um lanche saudável e delicioso, né? Exceto se estiver em processo de oxidação, porque isso acontece, né? Tem pessoas que não gostam, né, de comer algo escuro, né? Mas isso também tem algo biológico, né, por trás. Então, também poderia trabalhar com eles, né? Que um animal, por exemplo, muito colorido ou muito escuro na natureza, ele cria um alerta, né, para os outros. Isso é perigoso, né? Uma vez eu me lembro, lá que a gente foi fazer uma trilha em Guarapuava, eu vi uma coral. Foi a primeira vez que eu vi. E ela ali, né, naquele... Ela passou ali, acho que era no meio dos pinos, de longe deu para ver, né? Então, indica um alerta, né, a coloração das coisas. Então, eu poderia trabalhar essa parte também. Quais as funções da vitamina C em nosso corpo, né? Qual a ligação entre a vitamina C e a oxidação? E aqui algumas perguntas que eles, né, fariam. E aí, aqui sim, né? Essa parte do relatório, eles vão escrever com as palavras deles, e daí depois que eu pensei em usar no Canva, ou de repente no chat GPT, a correção, né? Eles coloquem novamente, né? O que eles escreveram para lá dar reescrever uma linguagem mais apropriada. E aí eles fazerem a comparação, né, de como fica, né, na linguagem mais formal, mais científica. Aqui, né, um gráfico, uma proposta de gráfico, transcorrido quantos minutos, né? Ali eu dei uma proposta de 3, mas pode ser 5, pode ser 8. E eles pintarem aqui no gráfico o grau de intensidade, né? Que ficou a maçã aqui, né? Do escurecimento ali em cada líquido. As suas hipóteses, né, iniciais estavam corretas? Comente, né? Então aqui ele vai colocar. E para fotografar as etapas do experimento. O que eu cobraria dele seria, então, o relatório, né? Depois a correção dele, conjunto. E daí aqui um infográfico também construí lá no Canva, como exemplo, né? Que aí eles fariam, escolheriam um modelo, né? Ou daí, porque aqui ele saiu em inglês, né? Porque lá não conseguia assim, que viesse lá em português. De repente a gente poderia recortar aqui as figuras, de repente, né? Ampliar, tirar, imprimir maior, para que eles escolhessem. Claro, eles criariam essa imagem aqui, né? Eu estou dando como exemplo, porque eu fiz o prompt e daí ele fez. Mas acontece que lá os alunos fariam isso aqui, né? Eles escolheriam um deles e a avaliação seria tanto o infográfico quanto o relatório e a correção depois, né? Uma ferramenta, né, de inteligência artificial que eles escolhessem. Tanto no Canva, como no Gemini, ou de repente no ChatGPT, né? E ficaria a escolha deles. Então, a minha proposta seria essa.
Parabéns, Rodrigo. Ficou bem legal. Que trabalhão, homem. Meu Deus. 30 slides. Nossa, ficou uma sequência didática bem detalhada, né? Se alguém fosse trabalhar método científico de uma maneira bem trabalhada, né? Poderia usar essas ferramentas aí. É muito comum, né, a gente usar isso dentro da proposta agora do novo ensino médio, o método científico, ele retoma, foi visto no primeiro ano do ensino médio, visto no segundo ano do ensino médio, visto no terceiro ano do ensino médio, dependendo do componente curricular. E eu, por exemplo, dessa vez eu fiz uma estratégia diferente, mas não tão completa quanto a sua. Aí usou inteligência artificial, usou diferentes ferramentas ali, várias formas de você analisar, né? Nossa, ficou bem legal. Parabéns. Ficou bem legal. Bem bom. Ficou bem legal. Obrigado. O Rodrigo, ele comentou antes, né, sobre a sua implementação, que daí como ele está afastado, ele não ia aplicar, ele ia só idealizar, né, porque a aplicação ficou muito bom. Gente, então, agora é hora da Zilda. Zilda, tá ok? Ok, professor. Vou tentar compartilhar a tela. Implementação aqui. Professor, eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui, mas vamos tentar aqui. Tranquilo, tudo que você precisar. Estamos aqui. Tá. Bom, o meu nome é Zilda, eu trabalho numa escola cívico-militar, sou professora de língua inglesa, mas há 2 anos eu fui readaptada por problema nas cordas vocais, por isso que eu tive bastante dificuldade de fazer a minha implementação, porque eu não tenho público-alvo e também não consigo falar muito. Se eu falar 5 minutos, 10 minutos, a minha voz desaparece. Então, eu espero poder apresentar hoje. Tive muita dificuldade para fazer a minha implementação, porque eu não conseguia pensar o que eu poderia fazer. Mas aí eu pedi ajuda para uma colega, né, que é de língua inglesa da minha escola, pedi se eu podia implementar na turma dela, e se durante as minhas dificuldades de fala, se ela poderia me auxiliar. E foi isso que aconteceu. Então, eu apliquei num 6º ano de língua inglesa, da professora Dulcineia, e graças a Deus, assim, ela pôde me auxiliar e eu consegui fazer a minha implementação. Sou um pouco exagerada nas minhas atividades, então eu usei o texto mágico, né, para fazer uma sequência didática, e o que eu queria fazer em uma aula, eu acabei fazendo em 4. Tive bastante de dificuldade por causa da minha voz, né, mas ocorreu tudo bem, gostei bastante da minha implementação. A minha sequência didática, então, eu fiz no texto mágico, e o título, então, seria Sequência Didática Criativa, a presença da língua inglesa no cotidiano do aluno. Qual que era o objetivo dessa sequência didática? É mostrar para o aluno do 6º ano que a língua inglesa ela está mais presente no dia a dia do que ele imagina, né? Então, a gente pega aquelas palavrinhas do cotidiano para mostrar para o aluno que ele já tem contato com a língua inglesa. Então, essa foi o meu primeiro passo, né? O meu primeiro passo, a minha aula introdutória foi isso. Então, eu fiz de acordo, né, com a sequência didática que o texto mágico me deu, também fiz as minhas adaptações. Eu fui na sala de aula e deu bem certinho que na aula anterior que eu ia lá, tinha educação física. Então, eu colei uma palavrinha embaixo de cada cadeira, e daí eles entraram, a professora já tinha falado, né, que eu ia lá fazer uma aula, e daí eu comecei a falar em inglês, mostrando para eles se eles já tinham visto algumas palavras em inglês quando eles saem com os pais e tal. E daí a gente teve a primeira conversa. Daí eu falei, agora eu quero que vocês passem a mão embaixo da cadeira, que tem uma surpresinha. Aí eles pegaram as palavras e a gente foi conversando sobre cada uma delas. Eu levei um painel pré-preparado.
acho que eu vou ir mostrando nas fotos aqui, que daí vocês vão ver melhor. Aqui, ó. Eu fui mostrando, né, as palavrinhas para eles, e nesse painel que eu levei pré-preparado, a gente foi colando e falando a palavra em inglês e falando o significado, e eles iam repetindo, e quem conhecia já falava o que era a palavra. E sexto ano, assim, eles adoraram, tinha que pedir para levantar a mão para poder falar, porque todo mundo queria falar ao mesmo tempo, né? Então, essa aula introdutória foi a aula introdutória e a construção do painel, que a gente gastou 2 aulas, né? Fizemos essa aula introdutória junto com a construção do painel. Aí, eu fui para uma outra atividade, que eu usei o Suno para construir uma música. Então, tudo que a gente comentou na aula introdutória, de fala minha e das palavras que a gente usou, eu coloquei nessa música. Eu não sei, professor, se a gente pode ouvir um pedacinho da música. Pode, tranquilo. Eu vou colocar aqui, não vou colocar tudo, mas ela é bem curtinha, tá? A língua inglesa é Tá cortando. universal. Professor, vocês estão conseguindo ouvir? Passa, você percebe sua presença. Seja nas ruas, lojas e restaurantes, sempre nos deparamos com termos em inglês. Hot dog, fake drink ou fast food. Falamos inglês desde pequenos, nem percebemos. A língua inglesa está aí, basta olhar ao nosso redor. Vamos fazer um pedido, hot dog, um milkshake, ou vamos no drive-thru. Que isso? Eu sou fitness, quero um cupcake diet. Bora, garoto, coloque uma playlist bem maneira pra gente ouvir, beleza? Eu só escuto gospel. Está acontecendo um show na praça, vamos nos divertir, tomar uns drinks e tirar muitas selfies. No after da festa vou encontrar meu crush, preciso de um look maneiro. Vou usar um blazer e um short descolado. Você já é linda e inteligente, o look é o que menos importa. Fica a dica, linda, lindo, o que importa é a beleza interior. Vamos nos divertir e aproveitar tudo que o conhecimento nos oferece. Eu amo inglês, eu amo inglês. A língua inglesa está aí, só não vê quem não quer. Fica a dica. Vocês conseguiram ouvir? Sim. Sim? Muito bem. A língua inglesa Como que eu faço para parar? é universal. Isso. Aí, prof, com essa música, eu levei uma outra atividade, que acho que está no slide anterior. Eu fiz a atividade, coloquei várias palavras do cotidiano, e conforme eles iam ouvindo a música, eles tinham que ir circulando as palavras em inglês que apareciam na música. Também adoraram essa dinâmica da música, né? E eu fiz essa música com a inteligência artificial Suno. Aí, de acordo com a sequência didática, também foi sugerido um bingo. Então, as palavras que a gente fez o painel, eu recortei essas palavrinhas, coloquei numa caixinha, fiz as tabelinhas do bingo, e dessas palavras que a gente tinha estudado, é claro que daí na aula do bingo, né, a gente leu novamente as palavras, eles repetiram as palavras, aí eu pedi para eles escolherem 9. Cada aluno escolhia 9 e colocava na sua cartelinha, e eu ia sorteando. Aí eu levei brinde, né, para o primeiro, segundo e terceiro lugar, eles amaram, adoraram a dinâmica.
E o objetivo era fazer eles fixarem essas palavras, né? Mostrar para ele que essas palavras eram do dia a dia e que eles fixassem essas palavras. Para finalizar a minha aula, né? Como eu trabalhei muito tempo com educação infantil, eu fiz uma lembrancinha para eles, né? Com um lápis com a bandeirinha dos Estados Unidos, fiz tudo no Canva também, né? A bandeirinha, mais um cardzinho com meu nome, desejando para eles uma boa aula, agradecendo, né, pela boa participação. Os resultados eu gostei bastante, porque eles participaram da aula. O sexto ano é bastante agitado, mas eles participaram, amaram a aula, e também tive um feedback bem legal da parte deles. Eles escreveram para mim umas cartinhas, mas eu não tive tempo ainda de printar para colocar aqui, porque o meu objetivo era fazer numa aula e eu acabei gastando 4. E também o feedback da professora, ela falou que ainda vai me passar, ela não passou, mas eu vou fixar aqui também na minha implementação para, quando eu entregar, ter essas evidências dos depoimentos, tanto da professora quanto dos alunos. Professor, essa seria a minha apresentação, a minha implementação. Parabéns, Silda, ficou muito legal. Nossa, que era para ser uma aula, ficou 4 aulas, bem rica. A música é bem legal. Como que eu faço para parar aqui, prof? Só fechar? Já parou. Já parou? Então tá. Já parou. Não, foi bem legal. Nossa, a música bem envolvente. Eu tava dançando aqui. Tá bem legal. Nossa, tá bem boa. Bem então, animado. E sexto ano, né? Sexto ano deve ter amado. Eles adoraram, assim. Quando eu estava em sala de aula, tanto que o meu PDF foi, né, a música no ensino de língua inglesa. Então, sempre eu tive esse gosto, né, de trazer a música para as aulas, né? E daí agora com a inteligência artificial do Suno, na verdade, tudo que eu falei na aula introdutória apareceu na música, e mais as palavrinhas que a gente trabalhou também apareceu na música. Então ficou muito legal, assim, ficou muito coeso, teve uma coerência à sequência didática. Bem legal, ficou bem legal. Parabéns. Muita ideia boa. Agora é a sua vez, Carla. Deixa eu só colocar em modo apresentação, que ele fica melhor. Nossa, depois das riquíssimas aulas aí do professor Rodrigo, da professora Zilda, eu acho que eu vou ter que ir para a coordenação. Não estou passando mal, não vou conseguir apresentar o meu. Ficou muito bonito, muito legal, bem elaborado. Pessoal, o meu, então, foi o seguinte. Eu já estava lendo na aula de leitura e redação o livro Os Haikais do Menino Maluquinho, da plataforma Leia Paraná. E aí, coincidindo ali com o nosso curso, aí eu pensei assim, não, vou tentar, vou pedir aí no Prompt um modelinho de aula, né, baseado nisso. E aí lógico, adaptei um pouco. Então, após a leitura dos haikais, aí os alunos escolheram uma imagem do próprio livro, né, do Menino Maluquinho, e aí eles criaram frases inspiradas nessa imagem. E aí eu fui auxiliando eles para que transformassem em haikai. Lógico que previamente eu tinha feito toda ali uma fala sobre este gênero. E aí qual era a ideia? Eles pegarem esse haikai e digitarem ali no Dreamlab, como nós fizemos aí no nosso cursinho, para que eles criassem então a ilustração. E após essa atividade, eu já tinha deixado previamente no Classroom um link do Google Apresentações, daí já ali, organizei ali por número da chamada, onde eles deveriam então fazer de forma colaborativa, digitar o poema, colar a imagem, né, e daí colocarem ali o nome. Então foi assim,
um resultado bem interessante, porque eles se sentiram motivados, né? Eles criaram ali os seus poeminhas e a imagem ali no formato de um livreto. Eu vou voltar aqui na imagem. Então, eu fiz com 2 turmas, eu acabei fazendo com o 7º A e o 7º B, porque como eu utilizei também, era para ser uma aula, também virou em 4, apesar que 2 foi para a leitura do livro, né? Então, esse daqui, ó, ficou o trabalhinho dos alunos. Aí eu configurei ali para que ficasse no formatinho de um livro. Aí eles se sentiram valorizados. A pedagoga que assistiu, ela comentou comigo que ela vai me auxiliar ali para nós transformar em PDF. E aí, nós transformarmos em PDF e fazer, dá para fazer ali, de repente, 4, 8 por página. E nós, agora está demorando um pouquinho aqui para a internet, que não está colaborando para que eu vá. Isso, agora sim. Então, eles foram ali criando. O menino corre, foge do pai, o pai corre atrás. Então, eles fizeram. Isso aqui, o menino foi zoar e acabou dando certo, né? Depois ele ficou todo sem graça, mas né, a turma prestigiou, ele gostou. Ele escolheu a imagem do menino maluquinho lá, e aí ele escreveu: o menino olha para a calça olha para o menino, será que vai dar match? E na hora dele pedir lá para criar a imagem, veio isso. E nós daí configuramos, ficou bonitinho. Eu tive um pouquinho só de problema na hora deles trazerem a imagem para o Google Apresentação, mas aí no final deu tudo certo, fui auxiliando eles lá. Então ficou do 7º A e também do 7º B. Ficou bem bonitinho os trabalhos. Então a ideia é que agora que nós imprimirmos, fazer ali um livreto, talvez a gente faça aí para início de maio fazer uma entrega a eles. Então, ficou desta forma. Eles também entenderem, né, usar o uso, né, fazer o uso da inteligência artificial para melhorar um trabalho, para incrementar, né, o trabalho. Eu até achei legal ali a dica do professor Rodrigo, deles depois olharem, né, no ChatGPT, deles para tentar melhorar o próprio textinho deles, né. Então, para a língua portuguesa é uma ótima ideia para que os alunos façam a autocorreção dos seus trabalhos, né? Então, acho que faltou isso no meu, de fazer com que eles agora refaçam, porque lógico, vai ter algumas coisas que eu ainda terei que fazer as correções, que não deu tempo, eu dei uma apuradinha só para a nossa apresentação de hoje. Então, é esta minha aulinha que eu fiz com eles. Isso aí, Carla, muito bom. Dá para publicar um livro aí, ó. Para a escola, ficou bem legal, né? As gravuras, ficou bem detalhado, bem colorido, bem bonito para o 7º ano. Nossa, é uma experiência para a vida deles, né? Muito legal, muito legal. Parabéns, ficou bem legal. E totalmente dentro da proposta, né? Nossa, ficou muito legal, muito aplicável, maravilhoso. Obrigada. Gente, agora então é hora e vez da Érica. Olá, boa noite. Vou aqui compartilhar a tela, tá? Só um minutinho. Estão conseguindo ver?
Ainda não, professora. Não? Agora sim. Deu Agora certo. sim? Sim. Tá. Meu computador tá dando, justo agora, tá dando uns probleminhas. Deixa eu ir aqui. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e me avisar, tá? Então, vamos lá. Eu sou a Érica, eu leciono na Escola de Educação Especial Mensageiro de Luz, na APAE, do meu município, aqui de Cambará. O núcleo a qual eu pertenço é o núcleo de Jacarezinho, tá? E, assim, a minha escolha se deu por conta dos pais se queixarem da resistência das crianças, dos alunos, em escovar os dentes, em lavar os cabelos, não deixar catar os piolhos. Então, os alunos lá da nossa escola, eles têm bastante resistência quanto a isso. Um pouco também por conta da parte sensorial, eles não querem. Então, a família encontra bastante obstáculo nesse ponto. E daí eu estava tendo também bastante problema na minha sala quanto a isso. Daí comecei a trabalhar com eles em ciências, trouxe bastante videozinhos, conversando bastante com eles, estimulando, falando, conversando. E daí a minha turminha, eles todos autistas, de 8 a 9 anos. Alguns não são verbal, 2 não são verbal, o que se torna até muito mais difícil em aceitar. O objetivo que eu tive com a aula era promover a compreensão e a valorização da higiene pessoal. Então, eu propus para eles muita figura, muito desenho, os videozinhos de personagens que eles gostam, da Luna, então ela ensinando, ela falando. Utilizei os recursos visuais, como eu disse, e também as estratégias práticas. Vamos lá agora, vamos fazer isso, vamos lavar as mãos, olha como é importante, olha isso. Se não lavar a mão, olha o que acontece, cortar as unhas, coisa também que é bem difícil com eles, e para eles ter também essa consciência corporal. As etapas da implementação foram a roda de conversa inicial, né? A apresentação do tema, o diálogo sobre os hábitos de higiene. Eles precisam de ver a gente fazendo também, para eles adquirirem uma certa confiança, para eles também fazer. Depois, a exibição de vídeos educativos, para a gente contextualizar a importância desses cuidados diários com o corpo. E depois fomos para as atividades práticas. Antes das atividades práticas de pareamento, que foi o que eu confeccionei, nós fomos no banheiro. Hoje em dia, vamos todo mundo lavar a mão antes do lanche, depois do lanche, escovar os dentes. Olha, todo mundo hoje vai escovar os dentes. E com a escova, a escova de todos eram iguais. A escola pôde proporcionar isso. Então, com isso, foi quebrando aquela resistência de alguns alunos, porque viu que o outro estava fazendo, que a professora estava fazendo, então daí foi mais tranquilo, assim, de certa forma, porém demorou ainda, alguns ainda demonstram uma certa resistência, mas conquistando aos poucos com eles. Daí fizemos a escovação, a gente faz lavar as mãos, a gente conversa sobre os piolhos, e assim, eles são super sinceros, eles falam que não está escovando o dente em casa, eles falam que eles têm piolho, então tudo muito sincero com eles. Então daí a gente vai conversando, não, mas é normal, é comum, fala para a mãe que existe um shampoo, isso e aquilo, então daí a gente vai deixando levar a conversa, é bem assim tranquilo. As atividades práticas de pareamento, daí nós escolhemos algumas figuras. Eu até gostaria, depois eu mostro para vocês. Aqui, ó, essa aluninha, ela tá aqui com a atividade. Nós escolhemos as figuras do antes e do depois. O uso de figuras de um corpo limpo e um corpo sujo, para facilitar a associação visual com eles. Daí, atrás, eu imprimi, plastifiquei, atrás das figuras que são soltas, das figuras do corpo limpo, eu colei um velcro bem grosso. Então, eles têm que fazer o pareamento. Escolher e ver, dentre tantas figuras que tem o pé sujo. E para ficar um corpo limpo, higiênico, eles vão procurar qual que é o pé limpinho. Parece ser uma atividade muito fácil, mas para eles assim, quem já tem experiência sabe muito bem,
para eles é algo que eles têm dificuldade, eles colocam de ponta cabeça, eles não conseguem achar, eles ficam olhando, então é algo assim, eles precisam muito dessas questões assim de pareamento, dessas atividades mais fáceis assim. Tivemos também conversas orientadas durante a atividade, incentivo à expressão das rotinas pessoais. Na escola nós começamos, mas incentivando eles também em casa, o que é muito importante. Alguns pais relataram que estava tendo um avanço com eles em casa, isso foi bem bacana, assim, esse feedback. E também um compartilhamento de experiência. Eles também, alguns deles contam para a gente o que eles estão fazendo, conseguindo fazer. Os resultados observados foi o aumento do interesse e o envolvimento dos alunos nas atividades. Agora, após o lanche, eles me lembram que eles têm que escovar os dentes. Eles trazem a toalhinha de boca para secar. Eles sabem onde guarda a escova cada um dentro do seu saquinho, dentro da sua bolsa. Então, são eles que me lembram. E são coisas que há 20 dias atrás, eles não tinham esse hábito. Nem na escola e nem em casa. Então, a partir daí, a gente introduzindo isso na escola, em casa acabou se tornando mais fácil. Também, um dos resultados foi a melhor compreensão dos hábitos de higiene. Os que não são verbal, eles sinalizam que precisa de fazer, que tá sujo, que a mão tá suja, que cortou a unha, que não cortou a unha, que precisa de cortar, consegue compreender. Uma participação mais espontânea durante as rodas de conversa, tanto é que eles falam que eles escovaram o dente, que eles não escovaram o dente. Alguns alunos demonstraram maior iniciativa em relatar hábitos realizados em casa. Tem uma menininha que ela falou assim, uma aluninha que ela falou que está cobrando até os irmãos para escovar. Então, não é muito hábito da família ter, né, essa questão assim de cobrar deles. Daí ela está fazendo e ela está incentivando os irmãos a fazerem também. E também tivemos como resultados o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais por meio da linguagem visual e das interações entre eles, da gente conversando sobre o assunto, fazendo, escolhendo a figura. Foi algo assim bem bacana, deu um resultado bem positivo. Agora eu vou mostrar aqui mais algumas das fotos para finalizar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Interromper. Não estou conseguindo mudar, meu computador está. Estou tentando. Opa. Aí, olha eles realizando. Ai, mas foi tão gostoso. Olha, esse aluninho lá do meu ladinho, lá conversando com ele, mostrando a mão, falando, daí depois eles realizando. Foi bem gostoso. Foi algo assim que deu um resultado, é uma atividade bem simples assim para nós, mas com eles deu um resultado assim bem legal. Foi bem assim proveitoso essa aula. E é assim que eu encerro, tá? Parabéns, Érica. Ficou muito legal o trabalho. E o mais importante é ser aplicado, né? Então, quando você vê esse resultado dentro da realidade, não tem coisa melhor. Olha só o primeiro aluninho que ele colocou, olha, o pé sujo junto com a mão limpa. Olha para vocês verem, gente. Uma criança de 8, 9 anos, olha, o cabelinho desarrumado e o cabelinho arrumado. Mas a mão e o pé, ele não soube fazer o pareamento correto. Aqui o velcro, aqui na mãozinha dele, ele colocando. Depois eu orientei, daí ele estava arrumando. Olha só. É maravilhoso, né? Você vê esse resultado, sabe? Então, é maravilhoso. Parabéns, ficou muito legal. A ideia justamente é essa, o que pode auxiliar, né? Então, isso auxiliou. Você se sentiu realizado enquanto profissional, os estudantes, né, ficaram o resultado para eles, para a vida deles, atendeu plenamente a vida deles inteira
eles vão criar esse hábito que é importantíssimo. Então, olha, maravilha. Parabéns, ficou muito legal, muito Obrigada. legal. E as figuras também, eles ajudaram a escolher as figuras, e nós pegamos, eu fiz assim, intencional, onde a gente tinha mais dificuldade na sala, que é o banho, a escovação, pentear o cabelo, muitos deles vão para a escola sem pentear o cabelo. Então, ó, nós pegamos assim, eu direcionei para figuras, mas aí depois eles escolheram qual que seria a figura do cabelinho despenteado, e qual cabelinho que tá melhorzinho, como que a gente gostaria que fosse. Então, houve a participação deles nesse ponto, quando a gente elaborou pelo Canva também. Ficou muito legal, muito legal. Parabéns aos 4 colegas que apresentaram hoje, ficou bem legal. Se animem, pessoal, olha aí, vocês terão aí o tempo de vocês, aí os demais, os outros 15 colegas aí, terão o dia da apresentação em breve, daqui a 2 semanas. Tudo bem, gente? Vamos para frente, então. Então, assim, vamos continuar a questão da apresentação dos seus slides, tá? Vai ter mais mão na massa ainda, dá tempo nós fazermos um pouquinho do mão na massa, tá? Vai dar tempo. Já sobrou um tempinho. Então, assim, nós paramos neste slide. Caso vocês devem lembrar, né? Quem quiser fazer algum apontamento para os colegas, pode sentir à vontade, gente. Alguém quer falar algo? E vão registrando tudo lá na nossa planilha lá, tá? Então, o slide 9, ele vai trazer para nós o nosso plantão de dúvidas. Relembrar o que vimos até aqui. Vocês devem lembrar que trabalhemos primeiramente a IA generativa e a criação dos prompts. Depois a geração do texto, com a melhoria dos prompts. Depois a geração de imagem e a edição da imagem. E fechamos com a geração de vídeo. Os saberes digitais é para a próxima semana. Para tal, qual é a ideia de hoje? Ó, Fátima parabenizando os colegas, isso mesmo. Temos que incentivar. Todos fazem bons trabalhos. Para esta em ação, vamos organizar em salas temáticas e compartilhar nossas experiências. Em equipes, vamos apresentar nossa produção, que teve até agora, falar sobre as produções, compartilhar dúvidas que temos, que alguém tem até o momento. Daí, os que não têm dúvida, buscar os colegas que têm alguma dificuldade. E descobriu algo novo, alguma curiosidade, compartilhe aqui também. Tanto as novidades quanto as coisas que vocês conseguiram aprender nesse momento DGE do primeiro trimestre de 2025. Para esse momento, teremos 30 minutos. Não vai ser 30 minutos, nós não temos 30 minutos. Eu vou colocar ali 15 minutos, dá. 15 minutos dá. Para a gente ver se vocês têm alguma dúvida do assunto, tá? Então, eu vou compartilhar esse tempo aí com vocês, tá bom? Então, eu vou dividir em salas temáticas e daí eu vou rodando as salas. Ok? Alguma dúvida do trabalho? Não? Daí aqui o próximo slide, ó. É legal. Que daí vai, ó. Para aproveitar bem esse momento, defino no grupo quem assumirá os papéis. Então, Derek Shaper incentiva a participação de todos. A Gray organiza a dinâmica do grupo. E a Young gerencia o tempo. Vocês são agora médicos, veja só. Cirurgiões do Grey's Anatomy ou Hat's Anatomy. Vamos lá. Então eu vou dividir agora em salas temáticas, tá? Vou dividir em 3 salas. Acho que dá uma conversa boa em 3 salas aí. Vou definir aqui 15 minutos. Depois de 15 minutos, vocês voltam para a sala principal. Ok? Vocês já serão abduzidos daí, tá bom? Podem
Foi ingressando aí nessa. Oi, Fátima, pode falar? É que eu estou no celular hoje, então, aí para eu entrar na sala temática, eu vou lá, entro lá no link, no chat. Ele já deveria abrir o convite para você. Oi? Desculpa. Ele deveria abrir o convite para você. Não abriu, mas acho que na hora que eu fui clicar, não sei o que aconteceu. Fechou? Então tá bom, Menino, deixa eu ver se eu consigo puxar você aqui para uma sala. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo puxar você. Deixa eu puxar você para uma sala. Só um minutinho, vou editar aqui. Eu já te puxo. Puxo. Puxar aqui. Tem ninguém colocar na sala principal. Só um minuto. você já quer resolver colocar as meninas no grupo, depois vê o meu, não tem problema. Tchau, fica com Deus, viu? Tchau, filho. Tchau, pai, vai com Deus.
chegando todo mundo já, e olha só, agora todo mundo já voltou para a sala principal. Eu rodei as 3 salas ali, um pouquinho de cada uma, vários colegas falando de sua realidade, né? Sua realidade do dia a dia da escola, sua implementação, as experiências com a ferramenta, o quanto que daí é o uso da ferramenta na escola, quanto que ela auxilia, mais ou menos esses os assuntos que eu permeei aí no. Alguém quer contribuir alguma coisa com o grande grupo, gente? Não? Dúvida, não vi nenhuma dúvida, assim, né? Vocês são fera, nem tem dúvida nessa. Tem tanta dúvida, né? A gente tem tanta dúvida. Mas assim, dentro da proposta do curso, né? Do nosso grupo de estudos era essa mesmo, vocês conhecerem as ferramentas, se deparar com essa realidade dos prompts, que é o que estava sendo comentado, inclusive em 2 grupos ali estavam sendo comentados os prompts, quanto que eles são importantes, um bom prompt, o quanto que ele é importante na hora da criação da IA. Ontem nós estávamos na reunião de nós, professores, e daí teve uma professora tutora, né, formadora de RLA, que estava perguntando, será que não tem uma IA aí que gere horário? Porque eu sou diretora também. Aí, daí alguém falou, não, para gerar horário, a melhor ferramenta que tem, vocês devem conhecer, é a Urânia. A Urânia é caro. Daí o professor lá, ele falou, viu, mas por que você, quantos professores você tem, né? Ele disse, ó, para um grupo pequeno, minha mulher é diretora, para um grupo pequeno, eu gerei no ChatGPT, ano passado. Ele disse, ó, teve falhas, mas eram pequenas falhas que eram ajustadas na mão. Ele disse, dá uma boa ajudada. Então a ideia é essa, sabe? A ideia é auxiliar. E não ficar longe da tua realidade, implementação também. Não é algo para sobrecarregar mais vocês. Entendo bem isso. O Clube de Estudos aqui é para nós nos depararmos com diferentes situações, trocarmos ideias, crescer. Não fiquem, nossa, mas olha só, é bem que eu coloco, não tragam comparativos. E, nossa, mas meu trabalho é muito simples. Não é, de forma alguma. Na outra apresentação, agora eu estava na turma das 18 horas, teve um colega que ele é de pasta, e ele falou, a minha apresentação ela não é tão pomposa quanto os professores que apresentam em sala de aula. Mas o trabalho que ele fez ficou muito legal, aplicável totalmente à realidade dele e que impacta na vida de muitas pessoas. Então, às vezes você pensa que o seu trabalho não é importante, nossa, é muito importante, é muito legal. O pouco que você faz pode não pensar, mas é muito. Eu estava conversando isso com o meu tutor, que nós estávamos falando semana passada. Às vezes a gente não tem ideia do impacto que a gente tem na vida das pessoas. Então, eu, por um exemplo, que estou conversando com vocês, olha. Carinhas aqui tem 3, 6, 12, 15 carinhas. Cada um de vocês que eu converso aqui toda semana, vocês têm, sei lá, 200 alunos, alguns de vocês, vivenciam com 200, alguns de vocês fazem a função de gestão de pasta e conversam com 50 professores da semana. Então, é um universo enorme de pessoas que tem no contato da gente. Então, fazer o bem é muito importante. Então, é isso que eu acho legal. No grupo de estudos, eu acho maravilhoso nesse sentido, sabe? Eu acho muito legal a proposta do governo nesse sentido, sabe? Então, é assim que eu penso, sabe? Não se preocupe. A gente sabe que tem demandas, claro que tem demanda. A gente sabe, trabalho. O pessoal tá comentando que, nossa, preocupado com Saeb, etc. Tal. Sim, com certeza. Às vezes o resultado não depende da gente, a gente faz o nosso melhor, mas estamos aí para
lutar, né? Fazer o melhor que a gente pode. Nem sempre as expectativas são alcançadas, tá? Eu, por exemplo, trabalho no colégio que o IDEB foi muito bom em 2021, muito bom mesmo. Foi o primeiro dos colégios públicos normais, né? Porque o Colégio Estadual do Paraná não dá para considerar normal, né? O Colégio Estadual do Paraná é, ó, dos colégios do estado. E daí a gente conseguiu 5,7. No ano de 2023 conseguimos 5,66, se não me engano, gente. Daí, ó, quase, mas não chegou no 5,7. Fomos o primeiro do núcleo. Mas não chegou na meta que é. Não, mas tudo bem, tranquilo. Não sei, este ano temos que lutar mais, porque os estudantes que tínhamos naquela época, este ano talvez esteja mais. Vamos lutar. Tá morto quem peleia, né? Mas assim, o que importa é estarmos ali desenvolvendo atividades. É uma turminha boa. É uma turminha boa do terceiro ano, mas as turminhas que vieram antes são uma turminha muito boa. Isso favorece, né? Depende muito do estudante também. E depende da gente, todas as ações, por exemplo, foram feitas lá no colégio, equipe de trabalho e tudo mais. Pessoal do núcleo, o pessoal uma associação, familiares, é tudo, né, junto. E tudo isso. E daí, mas e daí tem, que nem a professora que estava comentando, tem os jogos, né? De vez em semana de provas, acumula de vez em quando, realmente a gente sabe que chega um momento que às vezes a gente tá cheio de atividade. Mesmo do lado bom, vamos descansar agora. Semana que vem tem um descansinho aí, tá? Gente, vamos continuar com nossos slides, então. E se alguém quiser comentar, sempre sinta aqui, nós temos um momento de contar a nossa realidade aí. Podem desabafar. É legal esse momento aí de dividir em grupos. Eu acho muito legal. Porque dá para você trocar ideias, dá para você, é muito legal. Nós estávamos falando, né, que no nosso grupo de estudos a gente não usou tanto essa ferramenta, porque daí era mais produções individuais, né? Mas assim, é uma estratégia bem interessante. Vamos lá. Continuemos então. O slide 12 era para compartilhamento, mas eu vi que vocês trocaram muita ideia, muito legal. E alguém quer compartilhar algo aí? Não? Tranquilo? Então tá bom. Vou seguir. E agora vamos falar do desafio da temporada. Então, se o GE em Ação fosse uma série, qual seria? Inspire-se em uma série de streaming e produza uma versão de seu pôster para o nosso GE. Além disso, crie uma sinopse para a nossa temporada. Vamos mostrar como a IA pode ser nossa aliada no processo de criação e criativo. Então, a ideia é auxiliar-nos, sempre nos auxiliar. Pense nisso. A ideia é ter uma facilitação dentro do processo, ou uma melhora, de qualquer forma. Recurso. Você pode utilizar diferentes ferramentas de IA generativa, mas o pôster final deve ser editado e finalizado no Canva. Deve ter uma referência séria original, tanto o pôster quanto a sinopse devem ser inspirados na identidade visual e narrativa da série escolhida. Você pode acrescentar elementos que façam referência ao GE, Red, Laboratório de IA. A produção completa deve ser entregue em 3 elementos essenciais. Um pôster criativo e bem editado, uma sinopse envolvente no estilo de plataformas de streaming e um título para a série que reflita a proposta da criação. A entrega é até 16/4. E terá um mimo para os melhores cursistas. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? No chat. Novamente, tá? Quem quiser participar está convidado. É muito legal de mostrar nossa turma, mostrar nossas produções aí. Bárbaras que já tiveram alguns colegas que já entregaram. Legal. Tá? Gente, então vamos. E vai ter um pôsteres, não é sinopses, tá? Pôsteres bem legais na nossa. Para ver qual é a sua cara na nossa reunião de número 10. Tá? E daí, alguém tem até agora alguma pergunta? Não? Então vamos para o formulário de avaliação da reunião, tá? Nosso formulário de toda a reunião, tá?
Vou compartilhar com vocês aqui no chat também. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês responderem. Fala, Luciane. Professor, ali na implementação, próxima aula vai ter uma ordem? Você vai colocar essa ordem para apresentação ou a gente coloca lá? Na verdade, é assim, a reunião de número 9 não vai ter apresentação, tá? A 9 não tem. Ah, tá. A 9, que é a da próxima terça-feira, para a turma de terça, específica para a turma de sexta, não vou confundir com as outras turmas, tá? Então, a reunião de segunda, quinta e sexta é diferente porque tem um feriado. As turmas de terça e quarta terão 2 encontros. Então, se vocês for conversar com colegas, talvez colegas sejam diferentes da realidade. Mas o fato é que as reuniões de terça e quarta, como não pegam feriados, nós ainda temos 2 encontros. Então, hoje era o encontro de número 8. Temos o encontro 9 e o encontro 10. O encontro 9 é aquele que foi comentado ali, saberes digitais docentes. Então, a gente vai trabalhar alguma retomada de alguns recursos digitais. Tá? Ver se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa. Eu vi que tinha um colega que estavam falando lá, né? Sobre que alguém tem alguns colegas ainda que tem algumas dúvidas dentro lá dos seus colégios, dentro das salas temáticas. Então, a ideia é essa. Explorar se vocês têm alguma dúvida de algum recurso para a gente trabalhar. E na reunião de número 10, nós vamos voltar com as apresentações e uma breve dinâmica ali. De uma meia hora, mais ou menos, e daí o restante do tempo, 1 hora e 10, é para a apresentação de todos e todas vocês. A ideia é essa, tá? Então, semana que vem eu vou perguntar, tá? Se algum de vocês quer alguma sequência específica, tá? Daí, eu pensei em seguir uma sequência de, sei lá, ordem alfabética. Mas se tiver alguém que queira, né, por motivos, já fui cursista todos os anos. Todos os anos eu fui. Quando eu não fui tutor, eu fui cursista. Já teve um trimestre que eu não participei. Daí eu pergunto, né, se tem alguém que vai sair antes, quem sabe, ou vai chegar depois, às vezes pode acontecer. Vocês têm que apresentar, porque parte da nota é a apresentação. Então vocês têm que apresentar. E tem que ser para mim. Na turma de vocês não aconteceu isso, mas na turma de segunda-feira tinha uma colega que estava falando: olha, tô com um problema nessa semana, e na outra semana também tô com um problema. Eu posso apresentar para outro colega uma troca de reunião? Não dá, porque você entregou para mim, eu que tenho a tua entrega do teu relato, eu que tenho que avaliar a parte teórica, daí como é que eu vou perder a parte da apresentação? Não tem como, fica inviável. Vocês vão ter que apresentar, né? Parte da nota é a apresentação. Parte importante da nota, se ficaram com nota boa do portfólio, mas é uma parte importante. Cara, eventualidades acontecem, a gente se conversa, claro, a gente sempre se entende. Mas a ideia é que vocês façam a implementação, quem não fez hoje, faça lá na reunião de número 10. Espero que ela não se demore muito, a turma de vocês é uma turma grandinha, tá? E ela só 4 pessoas apresentaram hoje. Então, no universo de 20 colegas, a turma de vocês tem 20, não tem nenhum desistente. Então, são 16, na verdade. Bem ao certo, 16 colegas para apresentar. Então, é bastante gente. Tá? Mas dá tempo, tranquilo. A gente vai. E se alguém quiser apresentar, não, tem que apresentar antes, porque, né, tem um compromisso ali, tô com medo de passar das 9h30. Tá tranquilo, beleza. Mais alguma pergunta? O Rodrigo tinha levantado a mão. Pode falar, Rodrigo. Eu fiquei com dúvida, foi falado aula passada, mas eu acabei esquecendo. Então a gente pode ter falta em 2 encontros, é isso mesmo, professor? Sim, Rodrigo. Tá bom, obrigado. A turma de vocês é uma turma bem assídua, tá? Então quando estoura 4 faltas, eu já faço a famosa buscativa, vou verificar, né? Colega, o que aconteceu? Se faltou, né? Mas eu sei que tem poucos que estão estourados, tá? Então, são 4 faltas. Que eles analisam o total, inclusive com o feriado, né? De universo de
20 encontros, né? 10 encontros, 2 aulas, 20 presenças. As 20 presenças você pode ter 4 faltas, 2 dias que não comparecem. E É que a daí, minha mãe vai claro, a fazer. regra está lá clara, tá? Ah, mas eu participei de uma reunião e saí no metade dela. É considerado falta das 2 reuniões. Eu não sabia dessa regra, sabia? No início não sabia. Teve uma colega que apareceu lá e ela ficou 45 minutos. Daí eu dei presença e dei falta. 45 minutos, ficou os primeiros 45, tenho lá a planilha. Daí o meu colega, o formador, né, o tutor, falou: não, professor, você tem que colocar presença nas 2 aulas ou falta nas 2 aulas. E quanto tempo ela ficou? Ela ficou menos de 70% da reunião. Então é falta nas 2 aulas. É assim, sabe? Então não vale, é meio. Tá? É que a minha mãe ela vai fazer uma cirurgia, professor, daí eu não sei como que vai transcorrer, sabe? Então daí foi por isso que eu perguntei, daí se eu faltar, daí você já sabe. Qualquer coisa você me avisa, tá? Tranquilíssimo, maravilhoso, gente. Sim, eventualidades acontecem também. É claro, vai ser apresentação, vocês querem assistir a apresentação dos colegas. Mas agora já estamos na fase final, né? Mas sempre que precisam alguma eventualidade, a gente troca também com algum outro colega que esteja fazendo alguma reunião em algum outro dia. Porque hoje é segunda e terça, né? Beleza, gente? Então vamos. Então agora, ok o formulário? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não? Então, ó, você está preparado? 8º episódio do GE concluído com sucesso. Vamos registrar essa etapa com um print. Se alguém tiver mais alguma dúvida, só ficar para perguntar. Senão eu vou fazer o print para nós encerrarmos nossa reunião. Olha, em cima dá 1h40, hein? Vamos lá. Formulário? Não mandei o formulário? Não mandei? Não foi ali? Vou mandar de novo. Não, eu pensei que tinha uma... Não, está link no chat, prof. Tá, né? Vou mandar de novo, então. Eu aí, vou mandar de novo. Tá, né? Vou mandar de novo. Vai que eu não... Tá? Eu pensei que tinha... Não, vai que não colou, né? Mas tá certo. Então, gente, então aqui eu vou dar o print. Calma lá. 1, 2, 3 e já... Gente, para quem vai, tchau, tchau, boa noite, bom descanso, tudo de bom, boa semana, bom trabalho, tudo de bom. Abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Professor, Oi? a minha situação lá que o senhor tinha entrado em contato que eu não estava comparecendo na reunião ficou certo, né? Deu certo, aham. Pois é, até agora, olha, só para você ver. Você estava aparecendo, teve um momento ali da reunião que eu estava reparando. Aparecia você presente e ausente. Puxa. Na verdade, eu fiquei pensando, mas será que a Zilda vai apresentar hoje? Daí aparecia a tua, sabe? Não, mas agora eu já sei que tem isso. Tá bom? Eu até fiquei surpresa, assim, porque eu sou bem participativa, sabe? Eu não sou de faltar, só se for caso muito sério mesmo, e geralmente eu entro em contato. Aí quando o senhor me mandou a mensagem, eu falei, oxa, eu não sou de faltar, sabe? Sempre tenho 100%. Sim, e daí eu tava conferindo contigo, daí justamente, do seu homem. Sim. Daí, o que tá acontecendo? Que aparece como falta, mas daí lá na hora que vai conferir a planilha, confere-se e aparece o teu tempo logado com a @escola. Depois que eu conferi contigo. Porque com os outros colegas, não. Sim. Não sei por que acontece, sabe? Mas não, mas daí eu arrumo manualmente aqui, caso aconteça. O de vocês teve um momento aí que estava ausente, mas estava presente. Daí ele atualizou, daí ele ficou você como presente. Tá bom, beleza. Mas tá dando certo, tá dando certo. Bom. Tá? Beleza, obrigada. Boa noite, tá? Tudo bom. Maria, você quer perguntar algo? Não? Tá só saindo? Então tá bom. Vou te tirar então daí. Tá? Eu deslogo para mim sair da reunião. Eu já te tiro. Tá bom? Tchau, tchau. Qualquer coisa, só mandar mensagem, tá?
Tá desligado teu microfone. É isso mesmo? Então tá bom. Tchau, tchau.